Você já parou para pensar que nunca antes a gente teve tanta opção para aprender inglês? Plataformas, inteligências artificiais, plataformas de conversação com diversos professores, com diversos horários, professores diferentes, aulas online, aulas presenciais, mas que ainda assim isso não tem impactado tão positivamente para que tenhamos cada vez mais pessoas bilíngues no Brasil. Muito pelo contrário, esse mar de opções tem causado mais confusão do que ajudado. Hoje, o seu maior inimigo na hora de aprender inglês não é falta de curso, falta de opção, falta de professor, nada disso. É o contrário, é o excesso. E é sobre isso que eu quero conversar hoje nesse vídeo. Quando eu comecei a aprender inglês, eu era adolescente e naquela época a gente só tinha um caminho: aprender inglês em escolas tradicionais. Então você ia, escolhia uma escola tradicional e ficava ali 5, 7, 8 anos, no meu caso eu fiquei mais de 8 anos, e aprendia dessa forma tradicional. Hoje, a gente tem inúmeras opções para aprender um novo idioma. Você pode assistir um curso gravado que tem aulas ao vivo, pode fazer aula com um professor brasileiro, pode fazer aula com um professor nativo, norte-americano, canadense, estadunidense, enfim. Na hora de praticar a conversação, você pode escolher participar de um grupo de conversação, contratar um professor particular, usar uma inteligência artificial. Então, as opções são inúmeras. E diante disso, você pode pensar que isso é uma vantagem, né? Era para ser uma vantagem, mas não é bem assim que funciona quando a gente tem muitas opções. Na prática, isso na verdade te paralisa. Enquanto você tem um mar de opções, por exemplo, de aulas de conversação, você tem uma semana com vários horários, com vários professores, e você tem que escolher entre todos aqueles professores, você pensa, nossa, que vantagem, né? Eu vou escolher vários dias para fazer aula de conversação. E na prática, o que acontece é que você se vê pagando por acesso àquela plataforma e não fazendo um dia sequer. Você acaba se culpando. Mas talvez você não conheça o conceito da psicologia, que é a arquitetura da escolha. A gente vai falar um pouco sobre ele hoje. Esse conceito, de uma forma muito resumida, diz que quanto mais opções você tem, mais você trava, mais esse processo é estressante e desgastante. Então, mais o seu cérebro fica repensando as opções, tentando escolher qual é a melhor e você acaba não escolhendo nenhuma muitas vezes. Você demora para decidir porque você quer escolher a melhor opção, então você fica olhando para aquele quadro de vários horários para ver se é melhor você escolher de manhã, à tarde ou à noite, com qual professor. Em relação a método, você começa em um, mas pula para o outro, porque você ouve falar no Instagram de alguém que aquele método funcionou para a pessoa, e aí você fica pulando de método em método e não consegue fechar o ciclo em nenhum deles. E isso faz com que você não crie rotina, porque você fica cada hora sendo puxado para um lado, para uma escolha que você tem que fazer. Então, aquele momento que era para você estar concentrado em fazer o que tem que ser feito, você está tentando escolher a melhor opção para você aprender inglês, a melhor inteligência artificial, a melhor plataforma. Isso te desgasta, tira da sua rotina. Em inglês é constância, aprender qualquer idioma é sobre constância. E olha que engraçado, esse mar de opção faz exatamente com que você se distancie dessa constância, porque você está sempre recomeçando com algo novo. Imagina, por exemplo, você vai à academia, você tem 300 aparelhos. Não tem ninguém para te direcionar em qual aparelho você vai, mas você tem acesso a todos. Você tem 300 aparelhos para ir. Como vai ser essa experiência? Agora pense o contrário. Você está em uma academia muito melhor, muito menor, mas que tem uma pessoa que vai falar, olha, você vai fazer esses 3 aparelhos por 20 minutos, tantas repetições. Qual desses 2 cenários você acha que você vai ter mais sucesso? No segundo. Por quê? O segundo, antes de qualquer coisa, vai fazer com que você execute. E tendo execução, você vai ter resultado. Já o primeiro, você tem esse mar de opções que te brilha os olhos, mas provavelmente você vai travar, não vai saber por onde começar, vai se culpar, achar que você é o problema e acabar desistindo. No inglês é a mesma coisa. Talvez você comece em um aplicativo, usa um tempo, larga, vai para outro. Começa um curso, desanima um pouquinho, muda de curso e acaba voltando do zero. Entra numa plataforma, cada dia você entra num horário diferente, um professor diferente, uma abordagem diferente, e você não vê motivo para manter constância naquilo. Abre 4 inteligências artificiais, cada uma te dá uma resposta diferente, você não sabe em qual acreditar. E aí você começa a consumir conteúdo no Instagram, no YouTube, a comparar o que os professores estão falando e falar, não, eu estava fazendo de forma errada, porque esse aqui me falou que era para fazer assim. Isso tudo gera uma confusão gigante na sua cabeça. E aí chega, né, aquela conclusão de, nossa, eu nunca vou aprender inglês. Mas realmente o problema não é você.
é uma questão de design do seu ambiente de escolha. Você está tentando aprender uma habilidade que ela é sim complexa, que exige ali uma concentração, mas que ela é totalmente possível, só que você está num cenário de opções que são ilimitadas. E isso não funciona para o nosso cérebro. Por isso que, apesar das inúmeras críticas aos cursos tradicionais, muitas pessoas aprenderam sim dessa forma. Por quê? Porque elas começavam e terminavam. Se aquela metodologia funcionava para elas, se era uma metodologia focada em comunicação, essa pessoa saía se comunicando. Agora hoje, a pessoa começa um curso e não continua. Começa um curso e começa a ouvir o que o colega fez e desiste. Isso atrapalha muito no processo. Então, o segredo para você aprender inglês não está em abraçar todas essas opções que o mundo moderno vai cada vez te apresentar em volume maior. Pelo contrário, o desafio é você escolher um caminho e seguir esse um caminho. Escolhi esse método, me identifiquei, siga com ele. Esse é o horário na minha rotina que eu vou fazer minha aula de inglês? Siga esse horário. Mude só se você precisar muito, mas não tenta flexibilizar isso ao máximo, que isso vai ser mais uma desvantagem do que uma vantagem. Qual é o meu trabalho, por exemplo, como professora de inglês hoje? Ajudar os meus alunos a removerem todo esse excesso de informação, de opções e deixar só o básico, só o que vai funcionar para ele. Então, no nosso método 3C, a gente tem contexto. Em quais contextos faz sentido que você aprenda inglês? Que você se apresente, por exemplo, é um primeiro passo. Que você fale sobre a sua família, que você fale sobre os seus planos. Então, quais são os contextos que fazem sentido? Para você não ficar olhando para contextos aleatórios, que não vão ter impacto na sua vida hoje. Depois, constância. Eu bato muito na tecla de que é importante a gente ter uma rotina do inglês. Então, a gente tem o nosso encontro de conversação, por exemplo, em grupo, que é semanal. Ele é em um horário fixo. Então, os alunos estão ali juntos, os alunos se conhecem, os alunos conhecem o professor, que sou eu, eles sabem já o que esperar, e eles não têm que ficar escolhendo entre várias opções. Eles têm ali o horário de conversação. E isso vai fazer com que ele se comprometa. Então, os meus alunos que têm um horário fixo de conversação toda semana têm mais presença do que aqueles que compram pacotes com vários horários de conversação e nunca vão a nenhuma. E o terceiro C, que é a conversação, né? Que é a prática de fala que realmente leva à fluência. E pronto, você não precisa de 10 mil professores, você não precisa de 5 aplicativos diferentes, você não precisa de uma agenda com trocentos horários, você precisa de uma arquitetura de escolha que te ajude a manter o seu foco, a sua constância e a sua rotina. Então, antes de procurar mais um aplicativo, mais uma plataforma, ou escolher algo que tem muitas opções, se pergunte, você precisa de mais opções ou você precisa escolher uma e seguir com ela? Se você está cansado, cansada desse excesso e quer clareza, quer um passo a passo, o meu trabalho é justamente esse. Criar um ambiente em que você não precisa se preocupar em decidir o tempo todo. Eu já fiz essa curadoria para você, já fiz esse planejamento. Você só precisa seguir esse caminho que é leve, é possível e direto. É isso que faz o inglês realmente funcionar para adultos. Se você quiser dar esse próximo passo comigo, o link está aqui na descrição desse vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, lembra de se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos.